Um salve cinematográfico a todas, todos e todes. Eu sou o Zeca Teixeira. E eu sou o Ivan Villeg. Sejam muito bem-vindos ao canal do FIC Rio, Festival Internacional de Curtas no Rio de Janeiro. Ivan, vídeo novo aqui no canal. Qual é aquele recadinho para quem quer fazer parte da família FIC Rio? Simples, Zeca. É só não perder tempo, se inscrever agora no nosso canal, dar o joinha e não esquecer de ativar o sininho, que é para você ficar sempre informado na hora que chegar um novo vídeo no nosso canal. E o canal do FIC Rio continuará dando voz e espaço aos profissionais que fazem o cinema independente. E lembrando que, além dos trailers que você já pode conferir aqui no canal e dos bate-papos que estamos fazendo com os realizadores, você terá a oportunidade nos dias 26 a 31 de julho de maratonar os 70 curta-metragens incríveis da nossa primeira edição, dentre filmes nacionais, internacionais e universitários. E tudo isso no conforto e segurança da sua casa, aqui pelo nosso canal. Se quiser saber um pouco mais sobre a qualidade dos filmes que estão participando da primeira edição do FIC Rio, você não pode perder o vídeo que tivemos uma conversa muito descontraída e gostosa com os nossos jurados, Clarissa Kushner, Davi Macena e Daniel Machado. E este vídeo já está aqui no nosso canal. Bem, agora chegou a vez de termos aquele bate-papo sobre cinema independente. E hoje a gente recebe Guilherme Andrade, diretor do filme Não Me Esqueças, Me Ame para Sempre. Filme que recebeu 9 indicações nesta primeira edição do FIC Rio. Mas antes, vamos conferir o trailer desse filme. Então, seja muito bem-vindo, Guilherme Andrade, também conhecido como Gui Andrade, diretor do filme Não Me Esqueças, Me Ame para Sempre. O nosso Gui, que já tem 25 anos e já pode ser considerado um veterano. Gui, é um prazer ter você aqui no canal do FIC Rio, para falar um pouquinho de você, um pouquinho dos seus projetos, de Não Me Esqueças, Me Ame para Sempre, que veio aqui a brilhantar essa nossa primeira edição. Obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar no FIC Rio. É o segundo festival que o filme foi selecionado e vai ser a nossa primeira exibição no Brasil, num festival. Então, fico muito feliz de ter essa possibilidade de estar falando com vocês. Bem, a gente vai com aquele nosso breve resumo da trajetória do Gui Andrade até aqui. Mas antes eu queria assim, registrar um protesto, dizer assim, estou indignado, Brasil, que a gente não está contando com a presença assim, de alguém super importante no nosso bate-papo. Então, fica a pergunta aí para o Guilherme. Cadê o Inácio, Guilherme? Pois é, cadê o Inácio? Ele está lá no quarto. Para quem não sabe quem é o Inácio, é o segundo cão mais fofo do planeta, né? Porque o primeiro é o meu sobrinho, Tum Tum. Ele é um cachorro bem eufórico. Se ele tivesse aqui, ele estaria causando, mas ele está no quarto. Daqui a pouco Beleza. eu pego ele. Então vamos lá, fazer um resuminho aqui rápido. O mineiro Guilherme Andrade é diretor, produtor e roteirista, ex-aluno da roteiraria do querido Zé Carvalho. No cinema, dirigiu e escreveu curtas, média e longa-metragem. O primeiro curta, A Página, de 2015, foi realizado quando Guilherme tinha apenas 17 anos e foi selecionado para o 44º Festival de Cinema de Gramado. Depois vieram Fragmentos de uma Metrópole, 2016, Ouroboros, 2017, Não Me Esqueças, Me Ame para Sempre, 2020, e temos ainda
Contos da Pandemia, Desligamento, agora de 2021. E até o final deste ano, Gui vai lançar o seu primeiro longa-metragem, Iná, a Cinderela Negra. Mas hoje estamos aqui para falar de Não Me Esqueças, Me Ame Para Sempre, que recebeu 9 indicações nessa nossa primeira edição. Vamos lá as categorias. Melhor filme, melhor direção, melhor atriz para Zezita Matos, 2 indicações para melhor atriz coadjuvante, para Fernanda Viacava e Tuna Dueck, melhor roteiro, melhor fotografia para André Tachiro, melhor direção de arte para Ana Carolina Montanhana, melhor trilha sonora, Pé Grande. Bem, Guia, aos 25 anos, aí a gente já tem que fazer aquela pergunta, assim, o que falta para você conquistar ainda no cinema? Pois é, acho que falta fazer um longa agora, né? Agora eu quero fazer meu primeiro longa, eu acho que é o meu próximo voo e fazer uma série. Eu já estou com 2 projetos já feitos, encaminhados. Eu acho que é um voo que as pessoas sempre imaginam um curta-metragista como um passo para o longa. Eu já imagino que o curta-metragem é muito diferente, assim, é um formato muito forte por si só. A gente se comunica muito com o espectador, assim, e para mim eu acho que eu consegui fazer uma estrada muito legal com o curta. Eu acho que é muito difícil, é um formato que você tem de se comunicar muito em pouco tempo, com muito pouco dinheiro, porque tem pouco edital, né? Tem pouco apoio, então você fica restrito realmente de como produzir o filme, e sempre acaba sendo uma produção, sempre falta muito dinheiro, e meu filme, O Não Me Esqueças Mesmo para Sempre, foi um filme feito com dinheiro total investido meu, e a gente gastou bastante dinheiro para um curta, assim, foi uma produção bem cara, mas eu acho que foi uma produção que me deixou forte assim, para fazer um longa, né? Foi um filme que tinha já 30 páginas, já é um filme de 30 minutos, então eu já me sinto mais preparado também e me sinto também a fim de fazer um voo, de dirigir uma história de 90 minutos, de 100 minutos, por aí, e fazer esse voo maior de pensar num drama mais complexo também. Você nos brinda com a reunião de 3 atrizes incríveis, que é a Fernanda Viacava, Tuna Dueck, Zezita Matos, né? E a gente percebe que, bom, a gente já viu que as 3 foram indicadas no festival, e a gente percebe que seus filmes sempre giram em torno de personagens femininas, né? E a gente queria saber, primeiro, como é que foi como você chegou a esse elenco e como é que é a sua relação com a Fernanda Viacava, sendo que ela já participou de 5 filmes seus. Fernanda, na verdade, tudo começou com uma página, né? Eu entrei na IC, aqui na Academia Internacional de Cinema de São Paulo, e eu sempre tive um olhar muito forte para os dramas femininos. Então, eu criei a história do A Página, que falava de um conflito entre 2 mães divididas por um mesmo crime, que no caso o que aconteceu, que o filho de uma foi assassinado pelo filho da outra, e de enxergar nessas 2 dores, no caso a mãe de um assassino e a mãe que perdeu um filho, né? Então o filme encara as dores das mães. E quando me veio assim, a ideia de fazer esse filme, eu procurei a Denise Weinberg, que é uma atriz de teatro de São Paulo, e é uma atriz com um nome muito forte aqui em São Paulo, é considerada a deusa do teatro paulista e tal. Eu conheci a Denise num papo, a gente mostrei para ela o roteiro do filme, e ela falou que tinha uma atriz para me apresentar, e era a Fernanda Viacava, e eu bati um papo com a Fernanda, e a Fernanda tem uma coisa da mulher brasileira, assim, ela me parece muito essa figura da mulher forte do Brasil, né? Que essa mulher que chora, mas ao mesmo tempo defende um filho com a garra, assim. Então ela leva o conflito para o chuveiro chorando, mas ela na frente ali, ela enfrenta mesmo com uma lagriminha no olho, mas ela enfrenta com força esse conflito. Então a Fernanda me trouxe esse semblante da mulher brasileira. Por isso a gente acabou trabalhando junto mais 5 filmes, mas eu sempre tive um apreço muito grande pelas atrizes, assim, no geral. Então, tipo, trabalhei com
a Zezita Matos agora também, que é uma atriz conhecida também como uma deusa do teatro aí pernambucano. Então, eu tive a chance de trabalhar com grandes atrizes no Fragmentos da Metrópole. Eu também trabalhei com a Lilian Blanc, que é uma atriz do teatro paulista também muito conhecida. Então, eu tive essa sorte de trabalhar e espero continuar trabalhando, porque eu não tenho uma facilidade de realmente pensar dramas masculinos, assim. Eu geralmente tenho uma facilidade de pensar as dores das mulheres e é onde que mais me apetece mesmo, de pensar assim, nesses conflitos. É muito difícil para mim pensar a dor do homem. Não, acho que as mulheres são mais complexas, sabe? Elas têm mais dores que transcendem o simplório que pode ser a dor do homem, né? A mulher ela dá à luz, ela tem a menstruação que acompanha essa dor ao longo da vida, essa dor do ser mãe, né? De estar ligada a um cordão umbilical a um filho que depois se separa dela. Então, eu acho que essas dores, assim, que já são mais naturais, a mulher me conquistam muito, assim, de pensar sobre esses dramas. E é por isso que eu faço essas histórias. Quase todos os meus conflitos surgem nesses personagens paternais, né? A mãe e os filhos, assim. Eu gosto desses conflitos. É só complementar, porque eu também me identifico com você em relação a isso. Porque eu também, nos meus filmes, predominantemente, as personagens são femininas e eu me sinto mais confortável em escrever para as personagens femininas, as atrizes. Me identifico bastante com isso também. Então, eu entendo bem o que você está narrando. Sim. Dizem que já é algo que já vem de uma proximidade de infância, né? Deve ser porque talvez a gente era muito mais próximo das mães, né? Então, a gente faz. E, Gui, até falando da página e falando de Ouroboros também, a gente percebe uma questão mais social, né? Essa questão social mais forte nos filmes. Você já tinha falado da página que trata dessa relação dessas duas mães, né? Em Ouroboros você busca a abordagem da questão da violência contra a mulher, né? Inclusive no núcleo familiar, na relação entre marido e mulher. E já em Não Me Esqueças, Me Ame Para Sempre, a gente já caminha para o lado mais das emoções, dessas fissuras que vão acontecendo ao longo do tempo nas relações familiares, né? No caso do filme, entre as duas filhas e a mãe. Conta para a gente como é que é esse processo de criação do roteiro, esse processo de pensar a história que vai ser contada. Sempre nasce de Eu pude perceber esse processo criativo agora quando eu acabei de escrever o roteiro desse meu longa que eu quero produzir esse ano, e sempre nasce de um processo de eu ficar refletindo realmente sobre alguma problemática da minha família ou de alguma coisa que já aconteceu comigo, sabe? Eu gosto sempre daquela frase que diz que a gente só escreve bem aquilo que a gente viu, das coisas da nossa aldeia, sabe? Eu acho que isso é muito próprio, assim, isso é muito correto, porque quando é muito próximo da gente o conflito, dá para a gente colocar mais nuances, assim, naquela história. E é uma coisa que eu tenho refletido muito, assim, eu acho que o Ouroboros, ele veio desse processo meu de olhar para a relação da minha mãe com o meu padrasto, de ver que ele era machista em alguns pontos, e como observar essas questões dentro do relacionamento das minhas amigas também. E o Não Me Esqueça surgiu de um processo de observar como a minha família tratava a minha avó, assim. Então, a minha avó chegou aos 80 anos, muito debilitada, com depressão. Então, minha avó é uma mãe de 15 filhos, e eu percebi que a minha avó, ela não tinha uma empregada, não tinha apoio de algum filho, que sempre deixavam ela junto com o marido. Eu pensei, nossa, que para uma mulher que criou 15 filhos e cuidou deles, chegar nessa etapa da vida tá sem eles por perto, né? Então, tipo, os filhos só chegaram perto da minha avó quando um fato acontece, né? Que é o fato do filme, né? O meu filme não é baseado em fatos reais, mas aquilo aconteceu de alguma forma na vida real da minha família. Minha avó chegou aos 80 anos sabendo que todo mundo da família dela tinha morrido com essa idade. Então, a minha avó começou a ficar muito depressiva. E eu gosto de perceber os detalhes assim dessa depressão, que não é uma depressão de olhar para a foto e você ficar chorando, é você imaginar que o seu marido, a sua mãe, a sua tia, a sua avó
todos morreram com 80 anos. Quando você faz esse aniversário de 80 anos, o que que isso representa para você, né? Vem um medo muito grande. Então, a minha avó começou a ficar muito agoniada com isso, e com isso, um dia, ela pediu que fosse feito um velório dela viva, porque ela queria morrer. E ela estava com medo de ser surpreendida pela morte, e ela queria se preparar por isso. E eu achei aquilo tudo engraçado, mas eu não achei que aquilo ia ser feito, de fato. E aí foi legal ver como os filhos reagiam de forma diferente, porque tinha umas tias minhas que achavam que minha avó estava ficando doida. Ao mesmo tempo que a minha mãe, ela queria se preocupar muito com a minha avó, do tipo, olha, vamos pegar um vestido bonito, vamos fazer uma maquiagem, vamos te produzir, vamos te deixar bonito. Então eu achei aquilo tudo um grande circo que eu falei assim, isso tem que virar um filme de alguma forma. E aquilo de fato aconteceu, não tão grandioso como foi no filme, mas quando eu coloquei no filme e exibi para minha avó depois, todo mundo da minha família achou que aquilo era uma história de ficção, apesar de ter muita coisa carga real assim no filme. Tipo, no filme, a filha da senhorinha, ela tem um conflito com o neto, né, da senhorinha que é o filho dela, que nunca foi beijado pelo avô, e esse menino sou eu. Então, tipo, meu avô tinha um preconceito enorme pelo fato da minha mãe ser mãe solteira. Então, realmente esse conflito fica muito evidente assim no filme, e é um conflito que eu passei. Então, é um processo de você pegar essas histórias que são muito próximas de você, fazer uma análise muito grande e colocar no texto, sabe? Me atou que essa coisa do mineirês mesmo, que eu nem tanto tenho em mim assim, mas eu coloquei nos personagens nesse processo de observar, filmar. Filmei muita cena da minha família, e aí ficou muito fácil transcrever coisas e feeling também. Eu acho que é um feeling de você sentir que as pessoas vão achar essa história legal, que vão comprar essa história com você, que vão querer assistir esse filme com você. Então, eu acho que juntou um feeling com uma vontade de desabafar também, de passar para frente alguma coisa. Então é um mix disso tudo que desemboca no roteiro, sabe? Mas acima de tudo é uma certeza que aquilo é uma história, sabe? Porque eu sempre tento separar o joio do trigo do desabafo, da terapia e do roteiro, porque são três processos distintos. Assim, que você escreve para desabafar, escreve para terapia, daí você escreve um roteiro de um filme. Então, tipo, eu sempre separo para falar assim, será que eu não estou sendo egocêntrico de contar uma história que ninguém nunca vai querer ver? Não, eu acho que essa história as pessoas vão querer ver. Deu passo para pensar depois se cinematograficamente ela agrega alguma coisa ou não. Então, tipo, beleza, ela está agregando, então acho que vale a pena essa história contar. As pessoas vão se identificar, então, beleza, então essa história vai ser contada, sabe? Mas geralmente eu passo por uma triagem, assim, ainda mais por ser roteirista, né? Essa cena que você acabou de narrar para a gente, ela é bastante pitoresca no filme, né? Muito peculiar. E muito difícil de algum ator ou atriz topar algo do tipo, né? E a gente viu que a Zezita fez lindamente essa cena. Tem algum registro que você possa narrar para a gente de curioso ou engraçado sobre as filmagens envolvendo tanto a Zezita, ou a Tuna do Eck, ou a Fernanda? Essa que eu acho que é a cena mais difícil, assim, que eu já gravei na vida, assim, porque era uma cena que foi gravada de madrugada, já era uma filmagem que já tinha durado em torno de umas 13 horas, então foi um dia de filmagem muito extenso. E a Zita Matos, eu acho que foi uma das atrizes mais carinhosas e afetuosas que eu conheci na vida, porque ela, numa extrema calma, assim, ela só pediu um lugar para sentar e uma água para beber. E era uma cena em que você escreve de uma forma, mas eu não imaginava que seria potente daquela forma. Quando eu vi a cena sendo gravada, que a gente chamou as pessoas que estavam ali na própria comunidade mesmo, e falou assim, olha, finge que está acontecendo o velório, é uma pessoa aqui, e a gente convidou eles nessa proposta de ser uma cena muito realista, assim. Então eu não imaginava, quando eu li o roteiro, que eu ia conseguir ter essa mão de dirigir esses não atores também para esse momento, e tem uma personagem que é uma mulher dessa própria comunidade que participa dessa cena, e ela cutuca a Tuna do Eck, assim, e aí a Tuna fica nervosa com ela, durante a cena, e essa mulher que se chama Nazaré,
ela é tão maravilhosa que ela não é atriz, mas ela conseguiu arranjar uma deixa ali para deixar uma frase assim do tipo vai com Deus, sabe, para a Zezita Matos que estava ali fingindo estar morta, sabe? Então eu acho que é uma cena em que as coisas aconteceram de uma forma que eu fiquei atrás do monitor junto com a minha equipe, rindo, a gente ria da cena sendo feita ao vivo, a gente gravou 2 takes só daquela cena, é uma cena que a gente colocou a câmera numa estrutura gigante, assim, para suportar a câmera, para fazer um plano lá de cima do velório, então foi uma cena muito complexa, assim, de fotografia, de direção de arte, foram quase 200 velas que a gente usou naquela cena, foi realmente uma preparação de quase 4 horas e meia para produzir aquele cenário. Então foi bem complexo, mas é uma cena que durante o momento que foi gravada, a gente ficou rindo. Então a Zezita, a Tuna e a Fernanda ficaram com uma impressão de que a cena estava ruim, por isso que a gente estava rindo. Mas a gente estava rindo de tão bom que estava. Então quando acabou, a Tuna chegou, ela falou assim, ficou horrível, né? Ficou péssimo. Eu falei, não, ficou ótimo, ficou ótimo. A gente pode tentar fazer mais um take, mas ficou valendo o primeiro na edição do filme. E a gente não tinha nem pensado em usar o take do filme full, assim, do tipo um plano sequência. A gente pensou em cortar, mas em dado momento da cena, todos os silêncios foram aproveitados. Não é à toa que era um filme que, inicialmente, eu pensei dele ter 25 minutos para passar ele em festivais e tudo mais, mas eu optei por priorizar um bom filme do que um filme que passasse em festival, porque eu acho que é um filme que o silêncio ele é um personagem, sabe? Eu acho que se eu comesse os silêncios ali do filme, as cenas não teriam essa potência que tem. Eu acho que é um filme que, sabe, esses filmes que a gente vai guardar para a gente e dizer assim, eu acho que todo filme que um diretor faz, ele representa o melhor daquele diretor naquele momento. Então, tipo, acho que o Não Me Esqueças era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Então, tipo, meu próximo filme talvez seja muito melhor que o Não Me Esqueças, ou talvez não seja, mas vai ser o melhor que eu possa fazer naquele momento com os recursos, né? A Zezita Matos já é uma atriz com alguma idade, então foi muito difícil também lidar com respeitá-la e também lidar com um filme muito complexo de produção e uma atriz de mais idade, porque a gente fica preocupado, né, se elas cansam, em dado momento ela precisou de alguma ajuda também especial, e lidar também com 3 atrizes é muito difícil, que era um filme que você tem um protagonismo declarado, mas as coadjuvantes elas estão igual, assim. Então é muito difícil você controlar o poder das atrizes no quadro, né? Porque tem um drama das 3 personagens acontecendo e você tem que lidar com o fato de exposição de uma emoção ou outra na tela e de como que você consegue dividir coisas no filme de forma que fique proporcional e essa terceira atriz fique em menor posição assim no filme. Eu acho que esse que foi o maior desafio, assim, poder olhar para esse drama das 3, enxergar que as 3 estão em pé de igualdade, todas elas têm coisas que acontecem com elas, assim, e dirigir elas dessa forma. Então foi um desafio para mim arranjar esse equilíbrio das 3 atuações, ao mesmo tempo que eu lidava com uma equipe de jovens, né? Então eu lidava com a Zezita Mato, que era uma atriz de teatro, a Tuna, que é uma atriz que trabalha bastante, a Fernanda, que a protagonista de uma série da Netflix. Então eu lidava com 3 atrizes muito conhecidas e uma equipe de jovens. O diretor de fotografia tem menos de 30 anos, a diretora de arte tem 30 anos. Então, uma equipe de jovens, um filme com atrizes já com um grande currículo e um grande nome no mercado. Então, foi realmente desafiador assim, dirigir elas, porque em dado momento até eu fiquei inseguro assim, nesse sentido de lidar com elas junto com a nossa equipe, mas as 3 embarcaram. Foi uma viagem de 4 dias que a gente ficou no interior de São Paulo e foi realmente filmagens longas, foram filmagens de quase 18 horas por dia. Acho que foi uma coisa que foi um sacrifício realmente quando acabou de filmar aquilo, quando acabou a equipe estava exaurida, mas eu acho que todas as 3 ficaram muito orgulhosas com o resultado e a equipe também. Eu acho que foi um dos processos mais incríveis que eu já tive na vida de
lidar com uma equipe que estava muito a fim de fazer aquele filme dar certo, né? Eu acho que essa é a energia do cinema, tá todo mundo junto, disposto a fazer aqueles sonhos se tornar realidade, né? E, assim, a gente percebe uma opção sua do registro dos olhares, né? A gente percebe em algumas cenas que alguma personagem está falando e a câmera está focalizando o olhar da outra, a reação da outra, a emoção da outra personagem, enquanto a outra fala. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Essa foi uma opção minha, que eu acho que é uma linguagem também que eu vou passar a usar nos meus outros filmes também, que eu acho que é uma... Eu tenho muito amor pelo silêncio, sabe? Eu acho que é uma coisa que o cinema brasileiro ainda peca muito, sabe? Eu acho que Central do Brasil é um filme incrível, porque eu acho que ele sabe olhar por esse silêncio de uma mulher acompanhando um menino que não é dela, um filho que não é dela, numa jornada que ela não queria fazer. E aqueles silêncios, lembro muito de uma cena da Fernanda Montenegro com um menino, assim, em que ela vira para ele e fala assim, eu tô cansada, sabe? Imagina para você a emoção que ela teve que pegar para falar isso, tô cansada, que o público também estava cansado daquela jornada. Então, foi uma emoção muito forte, que o público estava respirando junto. E eu acho que é uma coisa que falta para a gente nesse momento do nosso cinema agora, que às vezes eu vejo os personagens de muitos filmes dizendo assim, eu fiz um aborto. E acontece que, gente, imagina o tanto de emoção que tem para você falar aborto, sabe? Você falar algumas palavras como estupro e aborto. E eu acho que foi um processo de reflexão que eu tive muito escrevendo os roteiros, de como colocar o silêncio no roteiro, assim. Porque muitas pessoas colocam o silêncio como 3 pontinhos. Só que quando você coloca 3 pontinhos no roteiro, você está dando para o ator a liberdade dele colocar o silêncio. Só que eu acho que o roteirista ele tem que ter uma participação dupla aí junto com o ator, se o silêncio ele for narrativo. E o silêncio das minhas histórias são muito narrativos, porque estava lidando, no caso, com uma história de uma mulher de 80 anos que acreditava que ia morrer. Ao mesmo tempo que ela, quando ela queria ter apoio dos filhos, ela não estava perto deles. E quando ela percebe que uma das filhas só está vindo para ficar perto dela, para fazer o inventário do pai, e que a outra filha dela também não apoia ela diante dos conflitos que ela tem, diante dos medos e temores que ela tem, então ela fica um pouco perdida e confusa. Então essa mulher tem, imagina, o silêncio de você aguardar a morte, né? O silêncio de você viver um conflito relacionado à morte, então relacionado aos seus filhos, e como lidar com mulheres, né, uma mulher de 80 anos lidando com o conflito de uma mulher de 40, 45, que era sua filha. Então esses diálogos com muito silêncio, né, de como lidar de uma mulher com a outra, de como lidar com esse drama. Então eu observei muito esse silêncio e esses respiros, e sob dessas pausas também, incorporei também pausas que a própria Zezita Matos tem durante as falas dela, que são próprias da atriz, e eu acho que eu incorporei isso na personagem também, e eu trouxe um pouco dessas trocas de olhares que tem entre as irmãs, que eu acho que é uma coisa da sincronicidade visual, assim, né? Que é uma coisa que o brasileiro tem muito, né? Que esse olhar, ele diz muito. E eu sou muito apaixonado pelas atrizes. Eu acho que atrizes como Adriana Esteves, Patrícia Pilar, a Fernanda Viacava, a Tuna, enfim, se comunicam com o olhar. Elas é uma linguagem além da boca, é o olho, sabe? Então eu acho que quando tem uma cena no filme em que a mãe fala para a filha assim, não, mas eu tô ótimo, tô bem. E aí, tipo, a irmã meio que olha para outra, assim, do tipo, já entregando para ela que, tipo, ela não tá bem, sabe? Então, eu acho que ali, em vez de colocar assim, tá bem, mãe, não, eu coloco um olhar para tirar esses diálogos que não são necessários, sabe? Eu, desde o meu primeiro filme, quando acabei meu primeiro filme, ele tinha... E daí ele ficou com 10 minutos porque uma pessoa assistiu meu filme e falou assim, cara, tem diálogo demais, as pessoas falam demais. Aquilo me deixou tão traumatizado que o Fragmentos de uma Metrópole não tinha diálogo nenhum. Eu desisti do diálogo. O Ouroboros, ele tem, tipo, 5 páginas, o filme tem 17 minutos. E desde então eu tentei ver as coisas mais pela ação do que pelo diálogo em si. Então não me esqueças mesmo para assim, para não tapar a minha cara no que eu já vinha fazendo, porque ele tem 30 páginas e é muito diálogo.
Então, foi um desafio para mim reencontrar com o diálogo, porque eu já estava muito traumatizado já. Mas hoje eu já me perdoei, já me encontrei. Eu acho que meu estilo é entender o drama e, e ver como e visualizar o que acontece no sentido dos olhares e ver se o diálogo realmente é necessário ou não. A gente tem uma categoria de melhor filme universitário. Então, a gente tem um público universitário grande. E, assim, a gente sabe que cada um tem a sua trajetória no audiovisual, que não tem receita pronta. Mas, assim, você, como um jovem diretor, o que você pode falar para quem está iniciando esse processo aí de fazer cinema, né? E vai, em breve, se ver dentro de um cenário de pouco incentivo, de falta de políticas públicas para o audiovisual. Então, assim, o que você pode deixar de mensagem? Olha, assim, é uma área que é muito difícil. Acho que é sempre importante dizer que ganhar dinheiro com cinema é muito difícil. É bem provável que quem entre vai ter que ganhar dinheiro com publicidade ou com televisão. Muito difícil fazer filme, é muito difícil fazer curta-metragem ganhar dinheiro com ele. Acho que é uma coisa que é para poucos, assim, mas eu acho que a curta-metragem ele é o início de uma carreira em que você vai poder experimentar muita coisa, em que você vai poder conhecer pais, conhecer gente, conhecer produtores executivos, donos de produtora, e que isso vai tentar abrir portas para você talvez dirigir uma publicidade, experimentar em outros meios, recebendo dinheiro e conhecendo gente da área, ou então você vai ter que entrar para a televisão. Mas não só falando disso, desse futuro, mas é dando também uma segurança de que é possível, mas é difícil, sabe? É uma área em que eu recomendo muito que as pessoas tenham projetos, assim, tenham projetos em mãos, porque a maioria das pessoas escrevem projetos assim, o que você está fazendo? Ah, tem um projeto aí, sabe? Se esforce, acabe seu projeto. Se você tem um longa, termine o longa, revise o longa, mande para um revisor de texto, mande para alguém fazer uma apresentação bonita desse longa, mande para alguém decupar esse longa para ver quanto que ele custa, mande para um consultor, peça ajuda de alguém para ler, não mande um roteiro para uma pessoa que nem sua mãe, o seu amigo do curso, seu professor leu. Não escreva um roteiro que nem você acredite naquela história, sabe? Todo roteiro que você escrever seja o melhor advogado dele, assim. E ao apresentar esse roteiro, apresente humildemente, fale como de quem você é, se apresente como você é, se apresente como estudante, se apresente como seu primeiro filme. Não diga que você está escrevendo a melhor história que essa pessoa já viu. Não diga que é seu melhor filme que vai ser lançado, que provavelmente vai ser indicado ao Oscar, sabe? Eu acho que tem coisas que, quando são ditas com a maior humildade do mundo, elas vão ter um efeito maior do que se você se assumir como uma coisa que você não é, sabe? E é muito importante também que você tenha um roteiro que ele tenha uma história que eu não gosto do termo original, mas que ela seja muito real para você, que aquele seja uma história concreta para você, que seja um drama, que cause alguma coisa em você. Se a sua história não causa, se a sua história é uma comédia e não te faz rir, se a sua história é um drama e você não consegue criar nenhum tipo de empatia com o seu personagem, a pessoa não vai querer comprar essa ideia. Então tenha um olhar para aquela história e tenta entender se aquela história realmente merece ser contada. Tipo, eu acho que é um conselho que eu sempre dou, tipo, tenta olhar fora dessa sua bolha, dessa sua ideia, assim, olha para essa ideia e tenta vê-la para além do tema que você quer contar. Se a sua história, você apresenta ela assim, minha história é sobre estupro, minha história é sobre taranã. Se o seu tema vem à frente do que é a sua história, essa não é uma boa história, porque as histórias, elas são sobre personagens que vivem dramas, não é sobre desmatamento, não é sobre nada. Então, assim, tente criar uma história em que o tema seja um pano de fundo para esse drama, e não que seja sobre esse tema. Então, tente ver os dramas, tente criar personagens complexos, e eu acho que o melhor conselho é, tipo, vejam coisas e leiam os roteiros dessas coisas, sabe? Vejam muita série, mas procurem os episódios das séries nas redes sociais que tem,
para vocês entenderem como aquilo foi escrito para ter virado aquilo. Que eu acho que esse é um processo que, quando a gente está saindo da faculdade, a gente fica muito confuso, que a gente tem muita ideia, não sabe como colocar no papel ou coloca de forma amadora. Procure um curso de roteiro, sabe? Quem está em São Paulo, procure a roteiraria, uma ótima faculdade de roteiro, procure se profissionalizar, vejam vídeos, leiam livros, sabe? Leiam bastante e sejam humildes com o que vocês são e o que vocês querem, sabe? E sejam diretos. Acho que quem tem um sonho tem que batalhar por ele, mas é uma área muito difícil. Mas quem é original e quem está afim de fazer algo diferente tem seu espaço. Aproveitando que eu e você já dirigimos a mesma atriz, no caso Tuna Dweck, eu percebo muito que ela tem aquela vivacidade, intensidade muito aflorada, e quando chega na filmagem, ela consegue se apropriar dos silêncios, uma maestria, e seus olhares em cena gritam, xingam, ou ficam doces, mas ela domina muito essa característica do silêncio e do olhar. Né? Uhum. Por trás disso, ela está assim, vibrando muito, ela sempre quer muito estar participando das filmagens, não importa quantas vezes precisa repetir, ela quer que fique sempre o melhor. Isso tudo, esse comportamento todo, te instiga, te facilita, faz com que você aproveite mais nas suas filmagens? A Tuna é uma atriz muito propositiva, né? Ela propõe muito, né? Eu acho que isso é muito legal na Tuna, porque isso que ela pega no papel, assim, a gente foi conversando junto sobre diálogos e ela foi enxergando as nuances, assim, e a Tuna foi muito engraçado, porque a Tuna não era atriz inicialmente iria fazer essa personagem. Ela entrou depois com uma outra atriz, desistiu. Eu não conhecia tanto a Tuna, apesar de já ter visto ela na televisão, já visto ela no teatro, mas não tinha pensado nela do personagem. E quando eu conheci a Tuna, a gente foi fazer a primeira leitura e eu escutei ela falando dos diálogos do filme, e aí foi a primeira roda de conversa nossa, foi na casa da Fernanda Viacava, vamos eu, a Zezita e a Tuna, isso 2 dias antes da filmagem. E foi muito legal escutar as três dando a voz para aquele roteiro, que eu acho que a Fernanda ela tem uma doçura e um frescor no dia a dia, conhecendo ela, e a Fernanda ela se transforma numa mulher um pouco real e dura, assim. Já a Tuna, ela tem uma coisa no olhar, assim, é um jogo, uma leoa, assim, no olhar, e o olhar dela diz muito. E a Tuna tem uma coisa que eu queria usar, assim, no filme, que assim, eu falei, Tuna, você, quando você está sisuda, assim, vamos usar essas coisas que você já maneja bem, assim, essas personagens dela que eu já vinha vendo, essas personagens um pouco mais duras, eu trouxe isso um pouco para o nosso filme, desses outros personagens que ela fez. Porque a Tuna tem uma coisa que a nossa personagem tinha, né? A mulher que ela faz é uma mulher que está que nunca se casou, não gosta de se relacionar com ninguém, é uma mulher fria, então é uma mulher que está ali dentro daquela casa, amargurada. Então acho que a Tuna trouxe essa coisa, ela trouxe a ideia da sempre vestir cores mais frias a personagem. Ela também deu uma ideia do cabelo sempre estar preso, então a mulher está sempre fechada. Então acho que ela trouxe coisas muito legais para o personagem, incorporou, e eu acho que fica muito legal porque a Fernanda imprimiu uma coisa mais doce na personagem e a Tuna tá como aquela mulher um pouco presa naquela tristeza, naquela amargura, e eu acho que ela trouxe emoções muito complexas assim para a personagem, assim como a Fernanda também trouxe essa coisa da mulher alegre com o filho, mas também triste que a mãe está daquela forma, o embate que ela tem com a irmã. Tem uma cena no filme que as duas estão no mesmo corredor, mas que dá para ver na cara delas que elas estão em emoções distintas. Assim. O filme separa elas duas. Assim. Eu gosto muito que no filme parecem ser pessoas reais. Assim. Eu gosto dessa sensação de que a Tuna me lembra as minhas tias lá de Minas, com a feição dela, que ela também tem uma feição que eu acho muito parecida assim, com as pessoas de Minas, e a Fernanda também. Então, me parece ser pessoas reais. Eu gosto disso. E é muito fácil
lidar com atrizes propositivas, né? Eu acho que o contrário disso é muito complicado, quando a atriz está calada, não propõe muito. Eu acho que essa coisa de dirigir é muito difícil, porque você tem que lidar com as emoções da equipe, com as emoções das atrizes, com os egos de todo mundo, ao mesmo tempo que você tem pouco tempo, pouca luz, pouco dinheiro, pouca coisa. Então, tipo, tudo vira um drama num set. Mas é muito bom que nesse filme, incrivelmente, as 3 atrizes foram muito calmas, assim. Era muito incrível que, enquanto a gente não filmava uma cena ou outra, as 3 ficavam sentadas no sofá, vendo um meme, brincando, zoando com a equipe. Chegou no final das contas, a Zezito estava andando abraçada assim com contra-regra, a Tuna estava brincando com o eletricista, então criou um clima de uma família, né? Que era um pouco do conceito do filme, né? O filme é sobre a família, então tipo a equipe também virou uma família em dado momento, né? O seu filme Não Me Esqueça, Me Ame Para Sempre, vai estar sendo exibido dentro da programação do FIC Rio, entre os dias 26 e 31 de julho, aqui mesmo no nosso canal. E a gente pede para você, Gui, para você falar para quem está nos assistindo por que essa pessoa não pode perder de ver o seu filme. Um filme sobre dramas familiares, mas é um filme, acima de tudo, uma comédia, assim, uma dramédia sobre uma mãe, uma mulher que chega no final da vida e se confronta aí com medo de morrer. Mas o que essa mulher faz é uma coisa que seria um pouco trágica, mas no filme é tratado de forma cômica, que ela planeja o seu próprio velório. É um filme que tem aí as complexidades do sentimento da família, esse sentimento de como lidar com a avó, com a mãe no final da vida. Eu acho que é um filme que muitas pessoas vão se reconhecer, muitas pessoas vão conseguir se afeiçoar aos dramas das personagens. Então eu convido todo mundo para ver, porque eu acho que é um filme que pode emocionar e também pode fazer rir. É uma dramédia que eu acho que lida com assuntos muito próximos da gente, da nossa família. Parece que fala um pouco sobre um pouquinho de todos nós, assim, né? Todo mundo é filho de alguém, então eu acho que a gente entende um pouco dos dramas das nossas mães, das nossas avós, e também dá para a gente olhar para a gente mesmo e, quem sabe, transformar um pouco esse comportamento que a gente tem com os nossos pais e nossos avós, né? A gente agradece imensamente pelo papo, foi maravilhoso. Tenho certeza aí que para os universitários a sua fala valeu por um semestre da universidade inteira. Fico muito feliz pelo convite para participar desse papo. Estou muito feliz de participar do primeiro FIC Rio. Bora lá, vamos pro festival. Estou muito ansioso para ver os filmes lá e contem comigo aí. Obrigado, viu? Foi maravilhoso esse bate-papo. Então, pessoal, fiquem conosco, fiquem antenados no nosso canal do FIC Rio. Sempre estamos lançando novos bate-papos com novos diretores. E obrigado e até a próxima. Grande abraço a todos. Um grande abraço, fiquem em casa, cuidem-se. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.